Eu escolhi a arquitetura, estudar arquitetura, eu tenho que confessar que eu não sei bem porquê. Eu me interessava muito por uma questão da cidade, principalmente, então isso me atraía, poder entender melhor as dinâmicas que se estabeleciam na cidade. E aí fui buscar arquitetura como um caminho para chegar nessas questões. Eu sou filho de um engenheiro de projetos de engenharia consultiva e desde pequeno o meu pai, desenvolvendo projetos, apontava para mim e falava: esse aqui vai ser arquiteto, ele desenha bem e tal. E o que eu acho que mais me interessa na arquitetura é essa necessidade de uma abordagem, portanto, um conhecimento generalista dos problemas, porque os problemas são resolvidos, no caso da arquitetura, que tem muita complexidade e escala, considerando-se vários aspectos: econômico, construtivo ou técnico, e principalmente os aspectos simbólicos, metafóricos do que significa aquilo que a gente chama de autoria da arquitetura, que é o juízo que cada arquiteto tem que fazer para adotar a direção que quer para cada projeto, né? Fazer isso e não fazer todo o resto. Nós atualmente somos 2 sócios principais, mas o MNBB começou com 4 sócios. Os 2 sócios principais somos eu e a Marta Moreira, e pelo fato de sermos alguns sócios, não apenas um sócio, entre os mais velhos, os fundadores, a gente sempre definiu que um de nós seria o responsável por um projeto. Isso não significa que esse será o autor, aquele que dirá como será o projeto, porque fazemos a concepção quase sempre conversando bastante, inclusive com todos os arquitetos do escritório, mas esse que é o responsável é aquele que decide. Acho que pode aumentar para lá ou fazer quadradinho. Porque talvez a espera possa ser... Como eu descreveria a arquitetura do MNBB? Eu acho que a gente tem uma experiência e um interesse muito voltado para as questões mais relativas ao desenho urbano, né? A gente sempre teve um interesse muito ligado a isso. Acho que a arquitetura que nós fazemos do MNBB é uma arquitetura bastante brasileira, no sentido de que está muito atenta à nossa condição, a condição brasileira, a condição de um país em desenvolvimento. Eu acho que fazer arquitetura na cidade de São Paulo, ou talvez no Brasil, não é uma tarefa muito simples. Eu acho que isso vem talvez por uma certa falta de prestígio da própria profissão. Às vezes é muito difícil que se considere o arquiteto como um desses profissionais que fazem parte de uma grande equipe multidisciplinar que vão resolver um grande problema infraestrutural, né? Então acho que existe um pouco essa dificuldade da gente se inserir nessa escala de intervenções que nos interessa muito. Nós aqui no escritório trabalhamos com as várias ferramentas que hoje estão à disposição do trabalho arquitetônico, mas desenhamos muito à mão. Talvez isso seja algo que esteja diminuindo nas gerações mais novas. E fazemos sempre a concepção em desenhos à mão, desenhos arquitetônicos, ou seja, desenhos feitos sem nenhum instrumento, para termos agilidade, mas já plantas, cortes, elevações. Depois de desenhado à mão, quase sempre concebemos em CAD, que são desenhos ainda muito esquemáticos, portanto ainda ágeis, para depois passar para o BIM, onde se faz os modelos eletrônicos e a partir desses modelos se consegue as várias representações da arquitetura, desenhos, listas, etc. E fazemos, obviamente, muitos modelos para perspectivas eletrônicas, né, para visualização, e alguns modelos físicos. Particularmente, eu acho que cabe destacar que, seguindo aqui a tradição paulista, inaugurada acho que pelo Paulo Mendes da Rocha, talvez pelo Vila Nova Artigas, usamos muito a lousa, o quadro negro, para fazer desenhos à mão, estudos em reuniões de trabalho em que todo mundo olha um desenho grande feito na parede. A gente não tem predileção, digamos, por um material.
Em geral, a gente gosta dos materiais mais tecnológicos, embora a cadeia produtiva brasileira não seja muito sofisticada, muito rica em alta tecnologia. Mas esses materiais que eu chamei de mais tecnológicos quase sempre podem ser industrializados, pré-produzidos, né? Não produzidos apenas no canteiro. E isso se deve ao fato da nossa mão de obra no Brasil não ser uma mão de obra muito boa. Portanto, tudo aquilo que pode ser feito industrialmente acaba dando um resultado melhor. Mas nós não temos uma predileção, nós temos experimentado vários materiais, fizemos bastante coisa em concreto aparente, que é o material mais testado na arquitetura paulista. Depois testamos outras coisas, principalmente aço, madeira. Estamos agora desenvolvendo o projeto do pavilhão brasileiro em Dubai, que tem sua estrutura, né, com membranas, aquelas membranas de alta tecnologia que tem alto rendimento estrutural. Então são esses materiais que acabam nos interessando mais. Para ficar melhor, fora que eu já vi uma coisa, em vez de fazer assim, puxa um pouquinho aqui para afastar a água e depois... A nossa colaboração com o Paulo, ela começou por um convite nosso a ele. E era um projeto que tinha tal abrangência que a gente achou que justificava a presença de alguém como o Paulo, né, que tinha sido nosso professor na FAO. E aí a gente convidou ele para fazer parte desse projeto. Eu estou narrando uma coisa que era uma época em que nós éramos recém-formados, né? Nós éramos jovens, então a gente estava começando essa prática profissional, o escritório. Então o Paulo veio, ele topou, né, esse convite, ele veio e aí começou a nossa colaboração com ele, né? Depois disso, muitas outras oportunidades surgiram, seja através da gente ou seja principalmente através dele mesmo, né? Eu acho que a arquitetura de qualidade, se é que se pode dizer assim, eu considero que seja uma arquitetura que envolve uma reflexão que diz respeito a muitos aspectos, né? Eu acho que envolve o lugar onde ela está, seja do ponto de vista das condições geográficas, né? Orientações solares, ventos predominantes, dimensões, topografia, seja do ponto de vista da cultura, ou seja, que envolva esse tipo de atenção. E um outro aspecto que eu acho que ele é fundamental é que a arquitetura se constrói, né? Então que o raciocínio seja sempre permeado na forma de realizar ou construir aquilo que está se desenhando. E acho que tem um outro aspecto que aí está ligado ao programa, né? O que essa arquitetura se destina, que são as pessoas, né? Então, eu acho ao que ela vai servir, né? Qual será o programa e de que maneira as pessoas conseguem frequentar esse lugar. Mas eu acho que pode ser uma boa ideia esperar embaixo da marquise, não dentro da casinha. A definição da arquitetura é a construção que faz as pessoas felizes. Essa é uma variante de várias variantes que já considerei da definição de arquitetura do Lúcio Costa, o autor do Plano Piloto de Brasília, né, o urbanista que deu origem à ideia de Brasília, que é a arquitetura é construção feita com intenção. Eu digo agora essa intenção já considerando que ela será aquela característica da construção capaz de fazer as pessoas felizes. Isso porque o valor mais importante e inclusive mais pragmático da arquitetura é a beleza. É interessante também dizer que a beleza só é percebida, só é considerada como tal, quando a arquitetura funciona perfeitamente. Nenhum edifício que não funciona, ou seja, onde é muito quente, ou onde entra água, ou onde se gastou demais, pode ser pensado como belo. Quando falha nesses outros aspectos, a beleza não se sustenta.